O silêncio daquela casa sempre foi diferente de qualquer outro silêncio. Não era ausência de som, era algo mais pesado, como se cada parede carregasse coisas que nunca tinham sido ditas em voz alta. Foi exatamente esse silêncio que Marcelo encontrou ao empurrar a porta e entrar sem fazer barulho, como fazia quase todos os dias. O relógio no pulso marcava mais cedo do que o normal, uma reunião cancelada de última hora, um raro espaço na agenda que ele nem sabia direito como preencher. Ele caminhou alguns passos pelo corredor amplo, sentindo o eco suave dos próprios sapatos no piso impecável, até parar abruptamente ao chegar à entrada da sala. Ali, no centro do ambiente grande demais para uma criança, algo estava acontecendo. A faxineira estava ajoelhada à frente da cadeira adaptada, vestindo o uniforme azul claro que sempre passava despercebido entre os móveis caros. Ela segurava uma colher com cuidado, como se aquele objeto simples exigisse mais atenção do que qualquer contrato milionário que Marcelo já tivesse assinado. O menino estava ali, preso pelos cintos de segurança, o corpo pequeno sustentado pela estrutura metálica da cadeira, os olhos atentos, fixos nela. A colher se aproximou lentamente da boca dele, sem pressa, sem imposição, e o que aconteceu em seguida fez Marcelo prender a respiração sem perceber. O garoto abriu a boca. Não houve grito. Não houve choro. Não houve aquele movimento brusco de cabeça, nem as mãos se debatendo no ar como sempre acontecia. Ele simplesmente abriu a boca e aceitou a comida. Mastigou devagar, com concentração, enquanto a mulher esperava em silêncio, observando cada reação como se estivesse escutando algo que só ela podia ouvir. Marcelo ficou parado, incapaz de avançar ou recuar, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquela cena frágil que se desenrolava diante dos seus olhos. Ele sentiu os dedos apertarem automaticamente a pasta de couro que carregava debaixo do braço. Uma reação instintiva, quase defensiva, como se aquilo fosse a única coisa sólida que ele conhecia naquele momento. Os olhos dele percorriam cada detalhe, o jeito como ela segurava a tigela com firmeza, mas sem rigidez, o modo como inclinava levemente o corpo para ficar na altura do rosto do menino, como se estivesse tentando encontrá-lo em um lugar onde ninguém mais tinha conseguido chegar. A luz suave das luminárias antigas refletia no piso de madeira clara, criando sombras delicadas ao redor dos dois. Era uma cena simples, quase banal para qualquer pessoa de fora, mas para Marcelo parecia algo completamente fora do lugar. O filho dele nunca tinha ficado assim com ninguém. Nunca. Não daquela forma tranquila, concentrada, quase confiante. A expressão no rosto do menino não era de medo nem de resistência. Era algo que Marcelo não reconhecia. Algo que não fazia parte da rotina daquela casa nos últimos meses. Ele deu um passo à frente sem perceber, o som do sapato denunciando a presença dele. A mulher levantou os olhos por um segundo, encontrando o olhar dele rapidamente, antes de voltar a atenção para a criança, como se aquele pequeno contato visual não fosse mais importante do que o que estava acontecendo ali. Marcelo sentiu um aperto estranho no peito ao perceber que ela não se apressou, não interrompeu o gesto, não mudou o ritmo. Apenas continuou, com a mesma calma. A colher voltou à boca do menino, e novamente ele aceitou a comida. Marcelo sentiu a pasta quase escorregar do braço quando percebeu o detalhe que mais doía. O filho estava comendo de verdade. Sem protestar. Sem transformar aquele momento em uma batalha perdida. Ele piscou algumas vezes, tentando entender se aquilo era real ou se o cansaço acumulado estava finalmente pregando alguma peça na mente dele. Por meses, cada refeição tinha sido um campo de guerra. Gritos que ecoavam pela casa inteira, pratos derrubados, tentativas frustradas que terminavam sempre da mesma forma, com ele se afastando derrotado e alguém dizendo que talvez fosse melhor tentar de novo mais tarde. E agora aquela mulher, que ele mal sabia de onde tinha vindo, fazia aquilo parecer simples demais. Fácil demais. Como se o problema nunca tivesse sido tão grande quanto ele acreditava. Marcelo sentiu o coração bater mais forte, não de alívio, mas de algo mais confuso. Uma mistura de espanto, incredulidade e uma sensação incômoda de que havia passado tempo demais procurando soluções complicadas enquanto algo essencial acontecia bem diante dele. Ele ficou ali parado, observando, com medo de respirar alto demais, com medo de existir alto demais naquele espaço onde, pela primeira vez em muito tempo, o filho parecia em paz. Nada naquela cena gritava por atenção. Nada parecia extraordinário à primeira vista. E ainda assim, tudo ali parecia errado e certo ao mesmo tempo. Errado porque nunca tinha acontecido antes. Certo porque, de algum modo, parecia ser exatamente o que sempre deveria ter acontecido. Marcelo não sabia ainda,
mas aquele instante silencioso na entrada da sala era o começo de algo que mudaria completamente a forma como ele enxergava o próprio filho, a própria casa e a própria vida. Ele só sabia que não conseguia se mover, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que aquele momento não podia ser interrompido. E assim, parado na sombra do corredor, ele assistiu em silêncio ao que parecia impossível se tornar real diante dos seus olhos. Marcelo continuou ali parado por alguns segundos depois que a tigela ficou vazia. A faxineira limpou o canto da boca do menino com um guardanapo branco, um gesto simples, quase automático, mas que carregava uma atenção que ele não via há muito tempo em ninguém dentro daquela casa. O garoto permaneceu quieto, os olhos seguindo cada movimento dela, como se soubesse exatamente o que vinha a seguir. Não havia tensão no ar. Não havia expectativa de conflito. Aquilo, por si só, já era estranho demais. A mente de Marcelo começou a trabalhar contra a cena que os olhos insistiam em mostrar. Era impossível não comparar aquele momento com tudo que tinha vivido nos últimos meses. Ele tinha perdido a conta de quantas vezes tinha parado naquela mesma entrada de sala para ouvir gritos vindos de dentro, quantas vezes tinha ficado imóvel pelo motivo oposto, tentando criar coragem para entrar e lidar com mais uma situação fora de controle. Aquela casa tinha se tornado um lugar onde ele aprendia a reconhecer o som do desespero antes mesmo de ver o que estava acontecendo. Nada daquilo combinava com a realidade que ele conhecia. Ele lembrava perfeitamente da primeira cuidadora que tinha contratado. Currículo impecável, anos de experiência, recomendações sólidas. Tinha durado 2 dias. 2 dias antes de dizer, com a voz trêmula, que não se sentia preparada para lidar com aquela situação. A segunda tinha resistido um pouco mais. 4 dias. Saiu dizendo que precisava repensar a carreira, que aquele tipo de trabalho exigia algo que ela não tinha. A terceira, que parecia mais segura do que todas as anteriores, tinha pedido demissão por mensagem depois de quase uma semana, sem coragem de voltar para se despedir pessoalmente. Marcelo lembrava do peso que sentia no peito cada vez que recebia uma dessas notícias. Cada desistência parecia confirmar uma ideia que ele tentava afastar. Talvez o problema não tivesse solução. A quarta cuidadora tinha deixado um bilhete em cima da mesa da cozinha, dizendo que o trabalho era muito mais difícil do que ela tinha imaginado. E a quinta, a que ele tinha apostado mais alto, a que tinha cobrado mais caro, tinha saído pela porta da frente olhando nos olhos dele e dizendo que não voltaria nem se o salário fosse dobrado. 5 pessoas. Todas com experiência. Todas com formação. Todas derrotadas pela mesma situação. E agora aquela mulher de uniforme azul, contratada para limpar a casa, fazia em silêncio o que ninguém mais tinha conseguido. Marcelo sentiu um incômodo crescer dentro dele, uma sensação estranha de estar diante de algo que desafiava toda a lógica que ele tinha usado até ali para tentar resolver o problema. Ele sempre acreditou que questões complexas exigiam soluções complexas, profissionais especializados, contratos bem amarrados, métodos comprovados. Tudo isso tinha falhado. A faxineira se levantou devagar e ajeitou o cinto da cadeira, verificando se o menino estava confortável. O gesto não tinha pressa, não tinha ansiedade. Ela não parecia preocupada em provar nada para ninguém. Não havia naquele movimento o menor sinal de que ela estava tentando impressionar ou mostrar competência. Ela apenas fazia o que precisava ser feito, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Marcelo percebeu que estava prendendo a respiração e forçou-se a inspirar devagar. Um pensamento começou a se formar, incômodo e insistente. Se aquilo estava funcionando agora, por que nunca tinha funcionado antes? O que aquela mulher fazia de diferente? E, mais difícil ainda de admitir, porque ele mesmo nunca tinha conseguido chegar perto daquele resultado. Ele deu mais um passo para dentro da sala, o suficiente para sentir o cheiro suave de comida no ar. Um cheiro comum, nada especial, mas que naquele contexto parecia carregar um significado enorme. O menino estava calmo. Não apenas quieto, mas calmo de verdade. Aquela diferença era sutil para quem não conhecia a rotina da casa, mas para Marcelo era gritante. Tudo o que ele sabia até ali dizia que aquilo não deveria estar acontecendo. Ele sentiu um peso estranho nos ombros, como se a cena estivesse desmontando, uma a uma, todas as certezas que ele tinha construído nos últimos meses. Não era apenas surpresa. Era algo mais profundo. Uma sensação desconfortável de que talvez ele tivesse passado tempo demais olhando para o problema do jeito errado. Talvez tivesse procurado respostas no lugar errado. Talvez tivesse ignorado algo essencial que agora se tornava impossível de fingir que não existia. Enquanto observava a faxineira recolher a tigela vazia e colocar sobre a mesinha baixa,
Marcelo teve a sensação clara de que aquela cena simples estava prestes a revelar algo muito maior do que ele estava preparado para enfrentar. Algo que não tinha a ver apenas com o filho, mas com ele próprio e com tudo que acreditava sobre controle, sucesso e competência. E, naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ele teve medo não do que poderia dar errado, mas do que poderia dar certo. Aquela cena tranquila na sala puxou Marcelo para um lugar da memória que ele evitava visitar. Não foi uma lembrança súbita, explosiva. Foi algo lento, como uma maré que sobe sem aviso, ocupando espaço aos poucos até não haver mais para onde fugir. Ele sentiu o corpo ficar pesado, como se o chão sob os pés tivesse mudado de consistência, e precisou apoiar a mão no encosto do sofá para não demonstrar o que estava acontecendo por dentro. Ele se lembrou de uma noite específica. Não sabia exatamente por que aquela noite voltava agora, entre tantas outras parecidas, mas sabia que nunca tinha conseguido esquecê-la de verdade. A casa estava em silêncio, um silêncio diferente daquele de agora. Um silêncio quebrado apenas pelo choro insistente que vinha da cadeira adaptada no meio da sala. Não havia faxineira, não havia cuidadora, não havia ninguém além dele e do filho. Ele tinha dispensado a última profissional naquela tarde. A quinta. A mais cara. A mais confiante. A que tinha prometido resultados. Quando a porta se fechou atrás dela, Marcelo ainda tentou se convencer de que aquilo era apenas mais um obstáculo temporário, algo que ele resolveria no dia seguinte com algumas ligações estratégicas. Mas o dia seguinte nunca tinha vindo para aquela noite. Ele lembrava de ter se sentado no chão, ao lado da cadeira, sem saber o que fazer com as próprias mãos. O menino gritava, o rosto vermelho, o corpo rígido, como se estivesse lutando contra algo invisível que ninguém mais conseguia ver. Marcelo tentou falar, tentou acalmar, tentou tocar, mas cada tentativa parecia piorar a situação. A mão do garoto se afastava com força, o choro ficava mais alto, mais desesperado. Ele se lembrava da sensação exata no peito. Não era apenas tristeza. Era fracasso. Um fracasso cru, direto, impossível de justificar com argumentos racionais. Ele, que passava os dias resolvendo problemas complexos, negociando milhões, tomando decisões que afetavam centenas de pessoas, estava completamente impotente diante do próprio filho. Nada do que sabia fazer funcionava ali. O choro tinha durado horas. Marcelo lembrava de olhar para o relógio várias vezes, sem entender como o tempo podia passar tão devagar. Tentou oferecer água. Tentou mudar a posição da cadeira. Tentou distrair. Nada funcionou. Em algum momento, ele simplesmente ficou ali, sentado no chão, com as costas encostadas na parede, olhando para o menino chorar até não ter mais forças. Quando finalmente o cansaço venceu, o corpo pequeno relaxou, a respiração ficou pesada e irregular, e o silêncio voltou a ocupar a sala. Mesmo assim, Marcelo não conseguiu se levantar. Ele ficou ali por mais tempo do que sabia medir, observando o filho dormir de puro esgotamento, enquanto uma pergunta martelava na cabeça sem parar. Onde foi que eu errei? Não era uma pergunta dramática, nem acompanhada de lágrimas. Era seca, direta, quase administrativa, como tudo que ele fazia na vida. Mas não havia resposta. Ele lembrava de ter pensado que talvez fosse tarde demais para consertar. Que talvez aquele abismo entre ele e o filho fosse grande demais. Que talvez ele tivesse falhado em algo essencial muito antes daquela noite, muito antes dos diagnósticos, das cadeiras adaptadas, das tentativas frustradas. Talvez tivesse falhado simplesmente por não estar ali quando deveria. Aquela memória sempre vinha acompanhada de uma sensação de vergonha que ele nunca tinha conseguido nomear direito. Vergonha por não saber o que fazer. Vergonha por sentir alívio quando alguém aceitava assumir aquela responsabilidade por algumas horas. Vergonha por, no fundo, ter desejado em certos momentos que o problema pudesse ser resolvido por outra pessoa, longe dele. Agora, parado na sala, observando a faxineira cuidar do filho com uma calma quase desconcertante, aquela lembrança voltava com força total. Não como uma acusação externa, mas como algo que ele mesmo tinha enterrado fundo demais para admitir. Ele percebeu que tinha construído uma vida inteira baseada em evitar exatamente aquele tipo de sensação. A sensação de não ter controle. De não ser suficiente. O silêncio atual da casa não apagava aquela memória. Pelo contrário, fazia com que ela se destacasse ainda mais. O contraste entre aquela noite de desespero e o momento presente era quase cruel. E, pela primeira vez, Marcelo entendeu que não estava apenas assistindo a uma cena bonita. Estava sendo confrontado com tudo que ele não tinha conseguido ser até ali.
O peso daquela realização se acomodou no peito dele com uma firmeza que não pedia permissão. Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas sabia que algo tinha sido mexido em um lugar que não voltaria ao estado anterior. Aquela lembrança, que ele evitava a todo custo, agora se tornava impossível de ignorar. E talvez fosse exatamente por isso que aquela cena na sala doía tanto quanto confortava. Marcelo desviou o olhar da cena por um instante e deixou que os olhos percorressem a sala, como se estivesse vendo aquele espaço pela primeira vez. Tudo estava exatamente onde sempre esteve. Nada fora do lugar. Nada improvisado. Cada móvel ocupava uma posição pensada, calculada, escolhida com cuidado para transmitir uma sensação específica a quem entrasse ali. Sofás de linhas retas, mesas de madeira nobre, objetos decorativos comprados em viagens que ele mal lembrava de ter feito. A casa era um reflexo perfeito da vida que ele tinha construído do lado de fora. Impecável. Fria. Intocável. As revistas na mesinha de centro estavam organizadas por tamanho, alinhadas como se nunca tivessem sido folheadas. O vaso com flores frescas era trocado toda semana por alguém da equipe de limpeza, sempre no mesmo dia, sempre com o mesmo tipo de arranjo discreto e elegante. As paredes exibiam quadros caros, adquiridos em leilões exclusivos, peças que vinham acompanhadas de certificados de autenticidade e histórias sobre artistas renomados. Marcelo lembrava de ter comprado alguns deles sem sequer saber onde iria pendurá-los, apenas porque parecia ser a escolha certa naquele momento. Era uma casa feita para impressionar. E ainda assim, parada ali no meio daquele ambiente perfeito, a cena mais viva vinha justamente do lugar menos sofisticado. Da cadeira adaptada no centro da sala. Da mulher ajoelhada no chão, com um uniforme simples, cuidando de algo que nenhum daqueles objetos caros parecia capaz de alcançar. Marcelo sentiu um incômodo crescer lentamente, uma sensação de que tudo ao redor dele era grande demais para a fragilidade que vivia ali todos os dias. Ele percebeu que tinha construído aquele espaço pensando em visitas que quase nunca vinham. Jantares que raramente aconteciam. Conversas que ficavam no campo das intenções. A casa era silenciosa demais para um lugar onde uma criança vivia. Os corredores longos amplificavam cada passo, criando ecos que tornavam a solidão ainda mais evidente quando ele chegava tarde da noite. Muitas vezes, aquele silêncio tinha sido um alívio depois de dias caóticos no trabalho. Agora, parecia um lembrete constante do que faltava. Marcelo se deu conta de que conhecia cada detalhe daquela casa, mas conhecia muito pouco do próprio filho. Sabia quanto tinha pago por cada móvel, lembrava das negociações, das datas, dos nomes dos fornecedores. Mas não sabia dizer qual era o ritmo certo para chegar perto do menino sem causar medo. Não sabia reconhecer os sinais sutis de conforto ou desconforto. Não sabia, até poucos minutos atrás, que o filho era capaz de ficar tão tranquilo diante de alguém. A casa inteira parecia construída para esconder imperfeições. Nada ali denunciava cansaço, erro ou desordem. Tudo transmitia controle. E talvez fosse exatamente isso que tinha faltado desde o início. Não mais controle, mas menos. Um espaço onde errar fosse permitido. Onde não fosse necessário manter uma aparência impecável o tempo todo. Enquanto observava a faxineira ajeitar o cobertor fino sobre as pernas do menino, Marcelo percebeu que aquele gesto simples tinha mais significado do que qualquer escolha estética que ele já tivesse feito. Não havia preocupação com simetria ou estilo. Apenas a intenção clara de oferecer conforto. Aquilo desmontava, peça por peça, a lógica que ele tinha seguido por anos. Ele sentiu uma pontada de desconforto ao perceber que tinha investido tanto tempo e dinheiro em criar um cenário perfeito, enquanto ignorava o essencial. Aquele ambiente luxuoso nunca tinha sido um lar de verdade. Era um espaço funcional, eficiente, bonito aos olhos dos outros. Mas vazio de presença real. Vazio de cuidado cotidiano. Vazio de humanidade. O contraste ficou impossível de ignorar. De um lado, tudo o que ele tinha construído para ser visto. Do outro, tudo o que ele tinha negligenciado por não saber como lidar. Marcelo respirou fundo, sentindo o peso daquela constatação se espalhar pelo corpo. A casa não estava errada. Ele é que tinha se escondido nela por tempo demais. Naquele momento, enquanto a luz suave do fim da tarde entrava pelas janelas amplas e desenhava sombras longas no chão, Marcelo entendeu algo que nunca tinha conseguido formular em palavras. Ele tinha passado a vida inteira tentando provar que tinha chegado longe. Mas não tinha aprendido a permanecer onde realmente importava. E aquela sala perfeita, silenciosa e cara, finalmente parecia revelar a verdade que ele tinha evitado encarar.
nada daquilo fazia sentido sem alguém para compartilhar de verdade. Marcelo voltou a atenção para a cena no centro da sala no momento em que a faxineira colocou a tigela vazia sobre a mesinha baixa. O som suave do objeto tocando a madeira pareceu alto demais naquele silêncio atento. O menino continuava tranquilo, os olhos acompanhando os movimentos dela com uma curiosidade serena, como se soubesse exatamente o que vinha a seguir. Não havia ansiedade no ar. Nenhuma expectativa tensa. Apenas uma continuidade natural, algo que não precisava ser anunciado. Ela pegou um copo com água e o aproximou devagar, esperando, sem pressionar. O garoto demorou alguns segundos antes de aceitar, mas ninguém pareceu incomodado com isso. Marcelo percebeu o detalhe que tinha passado despercebido tantas vezes antes: ninguém estava tentando acelerar nada. Não havia pressa, nem contagem de tempo, nem aquela urgência silenciosa que sempre tomava conta da sala quando ele tentava participar das refeições. Tudo acontecia no ritmo do menino. A faxineira disse algo baixo, quase inaudível, e o garoto reagiu com um leve movimento da cabeça. Marcelo não conseguiu ouvir as palavras, mas o efeito era claro. Não se tratava de comandos ou instruções rígidas. Parecia mais uma conversa, mesmo que só uma das partes conseguisse responder com palavras. Ele sentiu um nó se formar na garganta ao perceber que aquilo nunca tinha acontecido daquela forma antes. Não com ele. Não com ninguém que ele tivesse contratado. O copo foi afastado com cuidado depois de alguns goles, e ela limpou o canto da boca do menino com o mesmo gesto calmo de antes. Nada naquele comportamento parecia extraordinário à primeira vista. Nenhuma técnica especial, nenhum método sofisticado, nenhuma ferramenta diferente. E ainda assim, o resultado estava ali, visível demais para ser ignorado. Marcelo sentiu uma inquietação crescer, uma pergunta insistente que ainda não tinha coragem de fazer. O menino fechou os olhos por um instante, apoiando a cabeça levemente no encosto da cadeira. Não era cansaço extremo, como acontecia depois das crises. Era um descanso tranquilo, quase confiante, como se o corpo estivesse finalmente em um lugar seguro. Marcelo percebeu que aquela era a maior diferença. Não era apenas sobre comer. Era sobre não precisar se defender o tempo todo. Ele se aproximou um pouco mais, ficando a poucos passos de distância. A faxineira percebeu a presença dele, mas não se apressou em explicar nada. Não houve aquele discurso automático que ele estava acostumado a ouvir de profissionais tentando justificar o que estavam fazendo. Ela simplesmente continuou, como se não houvesse nada a provar. Aquilo, de algum modo, dizia mais do que qualquer explicação detalhada. Marcelo sentiu a mente tentar encontrar respostas rápidas, categorias conhecidas onde pudesse encaixar o que estava vendo. Experiência? Técnica? Treinamento específico? Tudo isso parecia insuficiente para explicar aquela calma compartilhada. Ele percebeu que estava diante de algo que não se revelava de uma vez. Algo que exigia tempo, observação e uma disposição que ele nunca tinha cultivado direito. Aquela era a primeira revelação, mas não vinha acompanhada de um manual. Não explicava o passado, não resolvia todas as dúvidas, não garantia que aquilo continuaria funcionando. Apenas mostrava que algo diferente era possível. E essa possibilidade, por si só, era desconcertante. Porque abria espaço para uma pergunta muito mais difícil do que qualquer outra que ele já tivesse enfrentado. Se aquilo era possível agora, o que mais ele tinha deixado de ver todo esse tempo? Marcelo ficou ali, em silêncio, permitindo que aquela pergunta se acomodasse dentro dele sem resposta imediata. Pela primeira vez, ele não sentia a necessidade urgente de resolver tudo. Havia algo naquele momento que pedia apenas presença. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão diferente do que ele conhecia. Marcelo finalmente encontrou forças para quebrar o silêncio. Não foi uma pergunta ensaiada, nem saiu com a firmeza que ele costumava usar nas reuniões importantes. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia, quase como se não quisesse interferir demais naquele espaço recém-descoberto. Ele perguntou como ela tinha aprendido a lidar daquele jeito. Não pediu detalhes técnicos, não falou de cursos ou métodos. Apenas quis saber de onde vinha aquela calma que parecia tão natural. A faxineira demorou alguns segundos antes de responder. Não por hesitação, mas como alguém que escolhe com cuidado o que vale a pena dizer. Ela continuou organizando a mesinha, empilhando os objetos com simplicidade, antes de levantar o olhar e responder sem drama. Disse que tinha aprendido cuidando da irmã mais nova durante muitos anos. Disse isso como quem fala do tempo, sem ênfase especial, sem a necessidade de convencer ninguém de nada. Marcelo sentiu o impacto daquela informação se espalhar devagar pelo corpo.
Não houve música, não houve pausa dramática. Apenas a constatação simples de uma realidade que ele nunca tinha considerado. Ela explicou que a irmã tinha uma condição parecida com a do menino. Que precisava de atenção constante. Que exigia paciência diária, repetitiva, cansativa. Disse que não tinha aprendido aquilo em livros ou treinamentos. Tinha aprendido vivendo. Ele perguntou quanto tempo tinha sido isso. A resposta veio tranquila, quase neutra. 17 anos. Desde que ela era adolescente até a irmã partir. Marcelo sentiu o peito apertar com força. 17 anos era mais do que muitos casamentos duravam. Mais do que ele tinha ficado em algumas empresas antes de vender participações e seguir adiante. 17 anos de uma rotina que não oferecia bônus, nem reconhecimento, nem status social. Ela não falou da perda como quem busca compaixão. Não houve lágrimas, nem interrupções na voz. Disse apenas que tinha aprendido muita coisa naquele tempo. Aprendido a esperar. A observar. A respeitar o ritmo de alguém que não conseguia se expressar como os outros. Aprendido, sobretudo, que pressa e medo quase nunca ajudavam. Marcelo percebeu que aquela era a diferença fundamental. Todas as outras pessoas que tinham passado por ali vinham armadas de soluções. Vinham prontas para aplicar métodos, medir resultados, mostrar progresso. Ela tinha vindo sem a pretensão de consertar nada. Apenas com a disposição de cuidar. Aquilo criava uma autoridade que ele não estava acostumado a reconhecer, porque não vinha acompanhada de certificados, cargos ou discursos elaborados. Ele se deu conta de que sempre tinha buscado pessoas que pareciam seguras, que falavam com convicção, que prometiam controle sobre a situação. Nunca tinha parado para pensar que talvez a verdadeira segurança estivesse justamente na ausência dessa necessidade de controle. A faxineira não tentava provar competência. Ela simplesmente existia ali, presente, fazendo o que precisava ser feito. Enquanto ela ajeitava novamente o cobertor sobre as pernas do menino, Marcelo percebeu algo que o deixou desconcertado. O filho reagia a ela não por obediência, mas por confiança. Uma confiança construída em pequenos gestos, repetidos dia após dia, sem expectativa de reconhecimento. Aquilo não se ensinava em cursos rápidos. Não se comprava com dinheiro. A autoridade dela vinha de um lugar que ele nunca tinha aprendido a valorizar. Vinha do tempo dedicado. Da atenção constante. Da capacidade de se colocar ao lado, e não acima. Marcelo sentiu uma mistura de respeito e vergonha. Respeito por reconhecer algo genuíno. Vergonha por perceber que nunca tinha buscado aquilo antes, talvez por medo de admitir que certas coisas não podiam ser terceirizadas ou resolvidas com recursos financeiros. Ele entendeu, naquele momento, que estava diante de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo sem jamais precisar dizer isso em voz alta. E essa constatação mexeu com ele de um jeito profundo, porque desmontava a lógica que tinha guiado a vida inteira. A lógica de que a autoridade vinha de posição, poder ou sucesso visível. Ali, ajoelhada no chão de uma sala luxuosa, estava uma autoridade silenciosa que ninguém tinha notado. E Marcelo percebeu que, pela primeira vez, estava disposto a ouvir. Depois daquela conversa, algo mudou dentro de Marcelo de um jeito sutil, mas irreversível. Não foi uma epifania repentina, nem uma decisão clara. Foi mais como um ruído interno que começou a crescer, uma fricção entre tudo o que ele sempre acreditou e o que estava vendo acontecer diante dos próprios olhos. Ele percebeu que já não conseguia olhar para a faxineira e para o filho sem sentir um incômodo profundo, como se estivesse sendo confrontado por uma verdade que preferia evitar. Durante anos, a resposta automática de Marcelo para qualquer problema tinha sido a mesma. Encontrar o profissional certo. Aumentar o orçamento. Ajustar contratos. Criar incentivos. Ele tinha construído uma carreira inteira baseada na ideia de que tudo tinha um preço e que qualquer dificuldade podia ser resolvida se ele estivesse disposto a pagar o valor adequado. Aquela lógica sempre tinha funcionado. Até agora. Ele olhou para a pasta de couro esquecida sobre a mesinha de centro. Dentro dela havia documentos que precisavam ser assinados, decisões importantes que não podiam esperar, contratos que envolviam cifras que fariam qualquer pessoa prestar atenção imediata. Aquilo sempre foi o centro do mundo dele. O lugar onde ele se sentia seguro, competente, no controle. Mas, naquele momento, aquela pasta parecia deslocada, quase inadequada naquele ambiente onde algo muito mais essencial estava acontecendo. Marcelo sentiu o impulso conhecido de tentar resolver a situação do jeito que sabia. Pensou em oferecer um aumento. Pensou em propor um novo cargo.
Pensou em transformar aquela ajuda espontânea em algo formal, estruturado, com metas claras e expectativas definidas. Era o reflexo de anos vivendo em um sistema onde tudo precisava ser quantificado para fazer sentido. Ele percebeu o pensamento se formando antes mesmo de se transformar em palavras. Quando finalmente falou, percebeu pelo próprio tom que tinha escolhido o caminho errado. Perguntou quanto ela gostaria de receber para continuar cuidando do menino daquela forma. Assim, direto, como quem apresenta uma solução lógica para um problema evidente. A pergunta soou estranha no ar, pesada, como se tivesse quebrado algo invisível entre eles. Ele sentiu o desconforto imediatamente, mas já era tarde para recolher as palavras. A faxineira interrompeu o que estava fazendo e o encarou com uma expressão que Marcelo não conseguiu interpretar de imediato. Não era raiva. Não era ofensa. Era algo mais profundo, uma mistura de surpresa e decepção silenciosa. Ela respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com o mesmo cuidado que usava para cuidar do menino. Disse que não tinha feito aquilo esperando nada além do trabalho para o qual tinha sido contratada. Disse que tinha ajudado porque viu que era necessário. Aquelas palavras atingiram Marcelo de um jeito que ele não esperava. Não porque fossem duras, mas justamente porque eram simples demais. Não havia acusação nelas. Não havia cobrança. E isso tornava tudo ainda mais difícil de ignorar. Ele sentiu o rosto esquentar, um sinal claro de que tinha tocado em algo sensível dentro de si mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu sem a resposta certa pronta. Ele tentou se explicar, dizer que não queria que ela se sentisse explorada, que reconhecia o valor do que ela estava fazendo. Mas, enquanto falava, percebeu que estava lutando contra um hábito antigo. O hábito de tentar comprar tranquilidade. De transformar relações humanas em acordos claros, seguros, previsíveis. Aquilo sempre o tinha protegido da vulnerabilidade. Agora, parecia apenas evidenciar o quanto ele não sabia lidar com aquela situação. A faxineira o ouviu em silêncio, sem interromper. Quando respondeu, perguntou se ele realmente achava que aquilo era uma questão de dinheiro. A pergunta não veio com ironia. Veio com curiosidade genuína, como se ela estivesse tentando entender como ele pensava. Marcelo sentiu o chão se mover sob os pés. Porque, pela primeira vez, ele não tinha certeza da própria resposta. Ele percebeu que estava com medo. Medo de acordar no dia seguinte e descobrir que aquela calma tinha sido apenas um acidente passageiro. Medo de perder a única pessoa que tinha conseguido alcançar o filho de um jeito diferente. Medo de voltar ao caos que tinha dominado aquela casa por tanto tempo. E, no fundo, medo de admitir que não tinha controle sobre aquilo. Quando ele finalmente disse isso em voz alta, sentiu algo se soltar dentro do peito. Admitiu que estava desesperado. Que não sabia mais o que fazer. Que tinha passado meses tentando resolver tudo sozinho e falhado em cada tentativa. A vulnerabilidade saiu crua, sem filtro, diferente de qualquer discurso calculado que ele já tinha feito na vida. Ele se sentiu exposto, como se tivesse arrancado uma armadura que o tinha protegido por décadas. A faxineira ouviu tudo sem interromper, os olhos atentos, o corpo tranquilo. Quando respondeu, disse que não iria desistir do menino. Mas deixou claro que precisava que ele entendesse algo fundamental. O cuidado que ela oferecia não vinha de obrigação ou recompensa. Vinha de um lugar que dinheiro nenhum conseguia comprar. Aquela frase ecoou dentro de Marcelo como um golpe silencioso. Ele percebeu, naquele instante, que o verdadeiro conflito não era contratar alguém ou ajustar valores. Era aprender a lidar com algo que sempre tinha evitado. A ideia de que havia coisas que não podiam ser controladas, terceirizadas ou resolvidas com recursos financeiros. E isso o deixava profundamente desconfortável, porque o colocava diante de um território desconhecido, onde ele não tinha nenhuma vantagem. Marcelo respirou fundo, sentindo o peso daquela constatação se acomodar dentro dele. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava apenas tentando ajudar o filho. Estava sendo forçado a confrontar a própria forma de existir no mundo. E essa batalha interna parecia muito mais difícil do que qualquer negociação que ele já tivesse conduzido. Depois daquela conversa, o ambiente da sala pareceu mudar de densidade. Nada tinha se movido fisicamente, mas Marcelo sentia como se o ar estivesse mais espesso, mais difícil de atravessar. Ele permaneceu de pé por alguns segundos, sem saber exatamente onde colocar o corpo, como se qualquer posição fosse inadequada diante do que tinha acabado de ouvir. A faxineira voltou a organizar alguns objetos com naturalidade, como se não tivesse acabado de desmontar uma das estruturas mais sólidas da vida dele.
Marcelo tentou se convencer de que aquilo tudo ainda precisava fazer sentido dentro das regras que ele conhecia. Pensou em como reorganizar a rotina, em como encaixar aquela nova realidade em planilhas, agendas e compromissos. Pensou em horários, responsabilidades, limites claros. Era quase automático. Sempre que algo ameaçava sair do controle, a mente dele corria para a organização como forma de defesa. Aquilo tinha mantido funcionando por anos. Mas, ao observar o filho descansando tranquilo na cadeira, ele percebeu que qualquer tentativa de impor estrutura demais poderia destruir exatamente o que tinha acabado de surgir. A calma do menino parecia frágil, como algo que poderia desaparecer ao menor sinal de pressão. E essa percepção o deixava inquieto. Ele estava acostumado a agir, a interferir, a conduzir processos. Ficar parado, apenas observando, exigia um tipo de força que ele nunca tinha precisado desenvolver. A resistência não vinha em forma de negação aberta. Ele não pensava que aquilo era inútil ou temporário. A resistência vinha de um lugar mais profundo, quase invisível. Vinha do medo de mudar demais. Do receio de perder a identidade que tinha construído ao longo de décadas. Marcelo sempre foi o homem que resolvia. O que encontrava soluções. O que mantinha tudo sob controle mesmo quando parecia impossível. Abrir mão disso, ainda que por uma causa justa, parecia arriscado demais. Ele se sentou no sofá, sentindo o corpo pesar como se o cansaço de meses tivesse finalmente decidido se manifestar. Olhou para as próprias mãos, mãos que tinham apertado outras em negociações decisivas, mãos que tinham assinado contratos importantes, mãos que raramente ficavam vazias. Agora, estavam ali, imóveis, sem função clara. A sensação era estranha, quase desconfortável. Marcelo pensou em todas as vezes que tinha chegado em casa tarde demais para participar de algo simples. Um jantar, uma conversa, um momento qualquer que não entrava na lista de prioridades. Pensou em como sempre justificava essas ausências como sacrifícios necessários, escolhas temporárias em nome de um futuro melhor. Agora, sentado naquela sala, ele se perguntava se aquele futuro tinha chegado em algum momento ou se tinha ficado sempre um pouco mais à frente, fora de alcance. A resistência se manifestava também como dúvida. E se aquilo não durasse? E se aquela calma fosse apenas um intervalo antes de tudo voltar a ser como antes? Ele já tinha vivido pequenas melhoras seguidas de grandes frustrações. A ideia de se permitir acreditar de novo o deixava vulnerável demais. Era mais seguro manter certa distância emocional, não criar expectativas, não se envolver tanto. Ele percebeu que estava se protegendo, não do fracasso financeiro ou profissional, mas da dor. A dor de tentar de novo e falhar. A dor de se aproximar e ser rejeitado. A dor de admitir que tinha perdido tempo demais. Aquela resistência era uma forma de sobrevivência que ele tinha aprendido sem perceber. Enquanto esses pensamentos se acumulavam, a faxineira se aproximou da cadeira e ajustou novamente o cobertor do menino, um gesto quase imperceptível, feito sem pressa, sem necessidade de ser notado. Marcelo observou aquilo e sentiu uma pontada de algo que não soube identificar de imediato. Talvez fosse inveja daquela naturalidade. Talvez fosse admiração. Talvez fosse o reconhecimento silencioso de que ele ainda tinha muito a aprender. Ele percebeu que mudar não seria um evento único, uma decisão tomada em um instante de clareza. Seria um processo lento, cheio de recaídas, dúvidas e resistências. E isso o assustava, porque ele sempre preferiu mudanças rápidas, mensuráveis, com início, meio e fim bem definidos. Aquilo não oferecia nenhuma dessas garantias. Marcelo respirou fundo e apoiou as costas no encosto do sofá. Não tomou nenhuma decisão naquele momento. Não fez promessas, não traçou planos. Apenas ficou ali, permitindo que a resistência existisse sem lutar contra ela imediatamente. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse aprendendo que nem toda transformação começa com ação. Algumas começam com a disposição de permanecer desconfortável por um tempo. E aquele desconforto silencioso, embora difícil de suportar, parecia ser o preço de algo que ele ainda não tinha coragem de nomear, mas que começava a se desenhar lentamente à frente. O tempo passou sem que Marcelo percebesse. Não sabia dizer quanto, apenas sentia que algo dentro da sala tinha se reorganizado de maneira silenciosa. O menino continuava descansando na cadeira, os olhos semicerrados, a respiração mais regular do que ele estava acostumado a ver. Não havia sinais de tensão no corpo pequeno. Nenhuma contração defensiva. Aquela calma ainda parecia frágil demais para ser real, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Marcelo se levantou devagar do sofá,
cuidando para que o movimento não chamasse atenção. Cada passo foi calculado, não por estratégia, mas por medo. Medo de interromper algo que ele não entendia completamente. Medo de que a simples presença dele fosse suficiente para trazer de volta tudo que tinha dominado aquela casa por meses. Ele estava acostumado a entrar nos ambientes impondo ritmo. Agora, sentia que precisava aprender a entrar em silêncio. Ele parou a alguns passos da cadeira. O menino abriu os olhos lentamente e olhou para ele. Não foi um olhar de alerta imediato, nem de rejeição. Foi um olhar curioso, atento, como se estivesse avaliando algo novo. Marcelo sentiu o coração acelerar. Aquela troca de olhares, simples para qualquer pai, sempre foi um momento difícil para ele. Normalmente vinha acompanhada de gritos, movimentos bruscos, tensão acumulada. Nada disso aconteceu agora. Marcelo ficou ali, sem saber o que fazer com o próprio corpo. As mãos pendiam ao lado do tronco, rígidas, como se não tivessem sido treinadas para aquele tipo de situação. Ele percebeu que estava esperando uma reação negativa, preparando-se para recuar ao primeiro sinal de desconforto. Era um reflexo aprendido, uma defesa automática depois de tantas tentativas frustradas. Com cuidado extremo, ele estendeu a mão. Não foi um gesto decidido. Foi hesitante, quase tímido, como se estivesse pedindo permissão a algo invisível. Os dedos tocaram de leve o ombro do menino. O contato durou apenas alguns segundos, mas para Marcelo pareceu uma eternidade condensada em um instante. Nada aconteceu. O garoto piscou devagar, mas não se afastou. Não houve grito. Não houve rigidez repentina. Apenas aquele olhar atento, presente, sustentando o contato de um jeito que Marcelo não lembrava de ter experimentado antes. O coração dele bateu com força no peito, não de medo, mas de algo que parecia esperança misturada com pânico. Esperança de que aquilo fosse real. Pânico de que fosse passageiro. Marcelo sentiu os olhos arderem e desviou o olhar rapidamente, envergonhado da própria reação. Ele retirou a mão devagar, como se tivesse tocado algo sagrado demais para ser segurado por muito tempo. O corpo inteiro dele parecia em alerta, como se estivesse aprendendo uma linguagem completamente nova, sem manual ou instruções claras. A faxineira observava de longe, sem interferir, sem orientar, sem corrigir. Não havia expectativa nos olhos dela, apenas atenção. Aquilo deu a Marcelo uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez, ele não sentia que estava sendo avaliado. Não precisava acertar. Não precisava provar nada. Apenas precisava estar ali. O menino continuou olhando para ele por mais alguns segundos antes de relaxar de novo contra o encosto da cadeira. O momento foi breve, quase imperceptível para qualquer pessoa de fora. Mas para Marcelo, foi como se uma porta tivesse sido destrancada lentamente, depois de meses batendo em uma parede que não se movia. Ele deu um passo para trás e sentou novamente no sofá, sentindo as pernas levemente trêmulas. A mente dele tentava processar o que tinha acabado de acontecer, mas não encontrava palavras adequadas. Tudo parecia pequeno demais para explicar a dimensão daquele gesto simples. Ele tinha tocado o filho sem causar medo. Aquilo nunca tinha acontecido daquela forma. Marcelo percebeu que não se tratava de fazer algo grandioso. Não era sobre discursos, promessas ou mudanças radicais imediatas. Era sobre pequenos contatos, construídos com cuidado, respeitando limites que ele nunca tinha aprendido a enxergar. Aquela compreensão chegou silenciosa, sem fanfarra, mas carregava um peso enorme. Ele ficou ali sentado, observando o menino respirar, sentindo o próprio corpo tentar se acalmar. Sabia que aquilo não resolvia tudo. Sabia que ainda havia um caminho longo à frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, aquele caminho não parecia completamente fechado. E esse primeiro contato, tão simples e tão delicado, tinha sido suficiente para mudar algo fundamental dentro dele. Depois daquele contato breve, Marcelo permaneceu sentado por um tempo que não soube medir. O corpo ainda carregava a tensão do gesto, como se cada músculo estivesse reaprendendo a relaxar. Ele sentia a respiração mais lenta, mas a mente continuava ativa, trabalhando em silêncio, desmontando peças antigas que sempre estiveram no lugar. Nada tinha sido dito em voz alta, e ainda assim algo tinha mudado de forma irreversível. Durante anos, ele tinha se apoiado em crenças que nunca questionou. A principal delas era simples e poderosa: problemas existem para ser resolvidos, e quem resolve problemas precisa agir rápido, com firmeza, sem hesitar. Essa lógica tinha guiado todas as áreas da vida dele. Funcionava no trabalho, funcionava nos negócios, funcionava nas relações profissionais.
Sempre que algo saía do controle, Marcelo acelerava. Tomava decisões. Aumentava a pressão. Forçava soluções. Agora, sentado naquela sala, ele começava a perceber que aquela mesma lógica tinha sido aplicada onde não deveria. O filho não precisava de rapidez. Precisava de tempo. Não precisava de firmeza. Precisava de segurança. E, acima de tudo, não precisava de alguém tentando resolver um problema, mas de alguém disposto a permanecer presente mesmo quando não havia solução imediata. Marcelo se deu conta de que tinha confundido responsabilidade com eficiência. Sempre acreditou que ser responsável significava agir, fazer, corrigir. Nunca tinha considerado que, em alguns contextos, responsabilidade podia significar esperar. Observar. Aceitar que nem tudo respondia à lógica da produtividade. Aquela percepção começou a se expandir, atingindo outras áreas da vida que ele nunca tinha conectado a isso antes. Ele pensou em quantas vezes tinha tratado o tempo como um inimigo. O tempo precisava ser vencido, otimizado, reduzido. Agora, o tempo se apresentava como aliado, talvez o único capaz de construir algo sólido ali. Essa inversão de perspectiva o deixou desconfortável. Era como aprender a escrever com a mão oposta depois de uma vida inteira usando a mesma. Marcelo também percebeu que tinha usado o trabalho como uma forma socialmente aceitável de fuga. Sempre que a situação em casa se tornava difícil demais, ele se aprofundava ainda mais nos compromissos profissionais. Reuniões extras. Viagens desnecessárias. Decisões que poderiam esperar, mas que ele trazia para perto apenas para não precisar estar presente em um espaço onde se sentia incompetente. Aquilo nunca tinha sido um plano consciente, mas agora se tornava impossível de ignorar. A imagem do filho tranquilo na cadeira se impôs como um contraste doloroso. Ele tinha passado meses acreditando que o menino precisava de profissionais melhores, de métodos mais eficazes, de intervenções mais precisas. Nunca tinha parado para pensar que talvez quem mais precisasse mudar fosse ele. Essa ideia não vinha acompanhada de culpa esmagadora, mas de um reconhecimento silencioso de que certas escolhas tinham sido feitas no automático, sem reflexão. A faxineira se movimentava pela sala com passos leves, organizando pequenos detalhes sem chamar atenção. Marcelo observava aquilo e entendia que aquela postura refletia uma crença completamente diferente da dele. Não havia urgência. Não havia expectativa de resultado imediato. Havia apenas consistência. Repetição. Presença contínua. Era um tipo de força que ele nunca tinha aprendido a respeitar. Ele percebeu que tinha medido o sucesso sempre pelos efeitos visíveis. Resultados claros, números, avanços concretos. O que estava acontecendo ali não oferecia nada disso. Não havia garantias. Não havia promessas. Apenas sinais sutis de que algo estava sendo construído por dentro, de forma lenta e silenciosa. E isso o deixava inseguro, porque exigia fé em algo que não podia ser quantificado. Marcelo sentiu uma pontada de resistência ao admitir que talvez tivesse errado não por falta de esforço, mas por excesso de controle. Ele sempre acreditou que controlar era uma forma de proteger. Agora, começava a enxergar que, naquele contexto, controlar tinha sido uma forma de afastar. Cada tentativa de impor ritmo, cada expectativa de progresso rápido, tinha colocado mais pressão sobre algo que precisava de espaço para respirar. Essa percepção não veio acompanhada de uma decisão clara de mudança. Não houve promessas internas grandiosas. Houve apenas um ajuste quase imperceptível, como se uma engrenagem antiga tivesse começado a girar em outra direção. Ele entendeu que não sabia como seguir adiante, mas sabia que não podia continuar do mesmo jeito. Marcelo apoiou os cotovelos nos joelhos e deixou a cabeça pender levemente para a frente. O silêncio da sala já não parecia opressor. Havia algo de acolhedor nele agora, como se o espaço estivesse, pela primeira vez, permitindo que pensamentos difíceis existissem sem exigir resposta imediata. Ele respirou fundo e sentiu o peso das próprias crenças antigas começar a se deslocar. Talvez o verdadeiro desafio não fosse aprender novas técnicas ou encontrar novas soluções. Talvez fosse desaprender aquilo que ele tinha tomado como verdade absoluta por tanto tempo. E essa ideia, embora assustadora, carregava uma estranha sensação de alívio. Marcelo permaneceu naquela posição por alguns minutos, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido em algum ponto indefinido do chão. Não havia uma conclusão clara se formando na mente dele. Nenhuma frase de efeito, nenhuma decisão grandiosa, nenhum plano detalhado começando a tomar forma. E, ainda assim, algo estava sendo decidido ali, em um nível mais profundo do que ele estava acostumado a acessar.
Ele percebeu que sempre associou decisão a movimento imediato. Decidir significava agir, comunicar, executar. Aquilo era diferente. A decisão que começava a se desenhar não pedia ação rápida, não exigia anúncios, não precisava ser compartilhada com ninguém. Era silenciosa. Interna. Quase invisível. E talvez exatamente por isso fosse tão poderosa. Marcelo olhou para o filho novamente. O menino continuava tranquilo, o corpo relaxado, a respiração constante. Não havia naquele momento nenhum sinal de crise iminente, nenhuma urgência pedindo intervenção. Pela primeira vez, ele não sentiu a necessidade de fazer algo para garantir que aquilo continuasse. Não sentiu vontade de ajustar nada, de corrigir nada, de antecipar problemas. Apenas observou. Foi então que ele entendeu, com uma clareza desconcertante, que não precisava saber tudo agora. Não precisava entender cada detalhe do que estava acontecendo para escolher permanecer. A decisão não era sobre ter respostas, mas sobre mudar a postura. Sobre deixar de ser alguém que aparece apenas quando algo precisa ser resolvido e passar a ser alguém que permanece mesmo quando não há nada a consertar. Essa percepção trouxe junto um medo conhecido. O medo de perder relevância. De não ser necessário. Marcelo tinha construído a identidade inteira em torno da utilidade, da capacidade de resolver, da eficiência. Quem ele seria se não estivesse constantemente consertando coisas? Quem ele seria se o papel dele fosse simplesmente estar ali, disponível, atento, sem protagonismo? A resposta não veio. E, pela primeira vez, isso não pareceu um problema. Ele percebeu que talvez tivesse passado a vida inteira fugindo de espaços onde não tinha função clara. Onde não podia medir impacto. Onde não podia controlar o resultado. Aquele espaço ao lado do filho era exatamente assim. Não havia métricas, nem garantias, nem recompensas imediatas. Apenas a possibilidade de presença real. E essa possibilidade exigia que ele abrisse mão de certezas antigas. Marcelo sentiu o celular vibrar no bolso do paletó. Uma notificação, provavelmente de algo que exigia atenção imediata em qualquer outro dia. Ele não pegou o aparelho. Nem sentiu curiosidade. O som se dissipou no ar sem deixar rastro. Aquilo teria sido impensável poucas horas antes. Agora, parecia apenas irrelevante. Ele tomou a decisão ali mesmo, sem formalizar em palavras. Decidiu que não ia mais fugir daquele desconforto. Que não ia usar o trabalho como escudo sempre que a situação exigisse algo que ele não sabia fazer. Decidiu que iria aprender a permanecer presente mesmo quando isso significasse se sentir perdido, inseguro ou inútil por um tempo. Não era uma promessa heroica. Não havia garantia de sucesso. Era apenas um compromisso silencioso consigo mesmo. Um acordo interno de não virar o rosto quando as coisas se tornassem difíceis de um jeito diferente do que ele conhecia. Um compromisso de tentar, mesmo sem saber como. Marcelo respirou fundo e sentiu o ar entrar nos pulmões com mais facilidade do que antes. A tensão nos ombros começou a ceder, ainda que lentamente. Ele não se sentia aliviado no sentido clássico da palavra. Sentia-se mais leve, como se tivesse parado de lutar contra algo que não precisava ser vencido. Ele se recostou no sofá e fechou os olhos por alguns segundos. Não para escapar do momento, mas para se permitir senti-lo por inteiro. Quando abriu os olhos novamente, o mundo não tinha mudado de forma visível. A sala continuava a mesma. O filho continuava ali. A faxineira continuava organizando pequenos detalhes com discrição. Mas Marcelo sabia que algo essencial tinha sido ajustado dentro dele. Uma decisão tinha sido tomada, não com pressa, não com barulho, mas com a profundidade necessária para sustentar tudo o que ainda viria. E, mesmo sem saber exatamente como seria o próximo passo, ele tinha certeza de uma coisa. Dessa vez, ele não ia sair correndo. A mudança não aconteceu de forma abrupta. Não houve uma virada dramática, nem um anúncio solene de que tudo seria diferente a partir daquele dia. O que começou a se transformar naquela casa foi quase imperceptível, feito de pequenos ajustes que, isoladamente, não chamariam a atenção de ninguém. Mas juntos, formavam algo novo, ainda frágil, ainda em construção. Marcelo passou a chegar em casa um pouco mais cedo. Não todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Não fez disso uma regra rígida. Apenas começou a abrir espaço na agenda para estar ali. Cancelou algumas reuniões que poderiam esperar, adiou decisões que não eram tão urgentes quanto pareciam. No início, sentiu um incômodo conhecido, aquela sensação de estar negligenciando responsabilidades importantes. Mas, aos poucos,
Percebeu que o mundo continuava funcionando mesmo sem a presença constante dele. A rotina com o filho começou a ganhar contornos mais previsíveis. Não no sentido de rigidez, mas de segurança. O menino passou a reconhecer certos horários, certos gestos, certas presenças. A faxineira mantinha um ritmo constante, sem pressa, sem mudanças bruscas. Acordar, comer, descansar, pequenas atividades quando o corpo permitia. Nada era imposto. Tudo era oferecido. Marcelo observava aquilo com atenção, aprendendo mais pelo silêncio do que por explicações diretas. Ele começou a sentar ao lado da cadeira com mais frequência. Às vezes ficava ali apenas alguns minutos. Outras vezes, permanecia por mais tempo, sem saber exatamente o que fazer, mas resistindo à vontade de ir embora. Aos poucos, o medo de provocar reações negativas foi diminuindo. Não desapareceu completamente, mas deixou de ser paralisante. O contato continuava cuidadoso, respeitoso, sempre atento aos sinais do menino. Houve dias em que nada parecia avançar. Dias em que a calma não vinha com tanta facilidade. Marcelo sentiu a antiga ansiedade tentar voltar, aquela urgência em corrigir, em acelerar, em encontrar soluções rápidas. Mas agora havia algo diferente. Ele conseguia reconhecer esse impulso antes de agir. Conseguia parar, respirar, esperar. Nem sempre acertava. Mas também não se castigava como antes quando errava. A casa começou a mudar de um jeito sutil. Não na decoração, não nos móveis, não nos objetos caros que continuavam ocupando seus lugares perfeitos. A mudança estava no uso do espaço. A sala deixou de ser apenas um cenário silencioso e passou a acolher pequenos momentos de convivência. Marcelo começou a perceber sons que antes ignorava. A respiração calma do filho. O barulho leve de passos pela casa. Vozes baixas, conversa simples, sem urgência. Ele se surpreendeu ao perceber que a presença constante não o tornava menos eficiente no trabalho. Pelo contrário. Havia algo naqueles momentos silenciosos que o ajudava a pensar com mais clareza. Como se o corpo, menos tensionado, encontrasse espaço para funcionar melhor. Aquilo contrariava tudo o que ele tinha aprendido, mas a experiência era difícil de negar. A relação com a faxineira também mudou, ainda que de forma discreta. Não havia intimidade excessiva, nem formalidade rígida. Havia respeito. Marcelo passou a ouvir mais do que falar. A observar antes de perguntar. Aprendeu a confiar no ritmo que ela estabelecia, mesmo quando isso entrava em conflito com a impaciência que ainda surgia de vez em quando. O menino, por sua vez, parecia responder à previsibilidade daquela nova dinâmica. Não havia milagres. Não havia transformações espetaculares. Havia pequenos sinais de conforto, de aceitação, de presença. Sinais que, para Marcelo, tinham um valor imenso. Ele começou a entender que progresso nem sempre se apresenta de forma visível. Às vezes, é apenas a ausência do caos que antes dominava tudo. Aos poucos, aquela casa deixou de ser apenas um lugar onde ele dormia entre compromissos. Começou a se tornar um espaço onde algo real acontecia. Ainda havia silêncio, mas já não era um silêncio vazio. Era um silêncio habitado. Um silêncio que permitia existência, não apenas ausência. Marcelo sabia que aquela nova dinâmica ainda era recente, vulnerável a recaídas e incertezas. Mas, pela primeira vez, ele não sentia a necessidade de acelerar o processo. Entendia que aquilo precisava de tempo para se consolidar. Tempo para errar. Tempo para ajustar. Tempo para aprender. E, talvez pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a dar esse tempo. Com o passar dos dias, Marcelo começou a perceber algo que o surpreendeu mais do que qualquer mudança visível na rotina. O passado não desapareceu. As lembranças difíceis não foram apagadas, nem substituídas por uma sensação constante de paz. Elas continuavam ali, acessíveis, prontas para surgir em momentos de cansaço ou dúvida. A diferença é que agora elas não tinham mais o mesmo poder de paralisar. Ele ainda se lembrava das noites em que o choro ecoava pela casa, das vezes em que se sentiu completamente incapaz, da vergonha silenciosa de não saber o que fazer. Essas memórias não se transformaram em algo bonito ou aceitável. Continuavam sendo duras. Mas já não vinham acompanhadas daquela necessidade urgente de fugir ou se defender. Marcelo começou a enxergá-las como parte de um caminho que, embora torto, tinham levado até ali. A presença constante ao lado do filho não trouxe respostas prontas, mas trouxe algo mais sólido. Trouxe familiaridade. Marcelo passou a reconhecer pequenas expressões no rosto do menino,
sinais quase imperceptíveis que indicavam conforto ou desconforto. Não era algo que ele tivesse aprendido conscientemente. Aconteceu aos poucos, como acontece quando alguém permanece tempo suficiente em um lugar sem tentar dominá-lo. Havia dias bons e dias difíceis. Em alguns, o menino ficava mais agitado, menos receptivo. Em outros, a calma parecia se estender por horas. Marcelo aprendeu a não interpretar essas variações como fracasso ou sucesso. Aprendeu que não era uma linha reta. Que o processo não obedecia a expectativas claras. Essa compreensão não eliminou a frustração, mas a tornou suportável. Ele percebeu que a maior transformação não estava no comportamento do filho, mas na forma como ele próprio reagia. Antes, qualquer dificuldade era interpretada como prova de incompetência. Agora, era apenas um sinal de que aquele dia exigia mais paciência. Ele começou a se permitir errar sem se condenar. Algo que nunca tinha conseguido fazer em nenhuma outra área da vida. A casa continuava a mesma por fora. Os móveis caros, os quadros nas paredes, a organização impecável não tinham mudado. Mas Marcelo já não se escondia atrás daquilo. Ele começou a perceber que aquele ambiente não precisava representar quem ele era. Não precisava sustentar uma imagem. Podia ser apenas um espaço onde a vida acontecia, com imperfeições e tudo. A relação com o trabalho também começou a se ajustar, ainda que de forma sutil. Marcelo deixou de responder a e-mails imediatamente. Passou a delegar mais. A confiar mais. Descobriu que o mundo corporativo não desmoronava na ausência dele por algumas horas. Essa descoberta trouxe um misto de alívio e desconforto. Alívio por perceber que não precisava carregar tudo sozinho. Desconforto por entender o quanto tinha se apoiado naquela sensação de indispensabilidade. Ele percebeu que tinha usado o sucesso profissional como uma forma de medir o próprio valor. Agora, esse valor começava a ser medido de outro jeito. Não por números ou resultados visíveis, mas pela capacidade de estar presente sem exigir retorno imediato. Essa mudança de parâmetro era silenciosa, mas profunda. Marcelo também passou a enxergar a faxineira de forma diferente. Não como alguém que tinha salvado a situação, mas como alguém que tinha mostrado um caminho possível. Um caminho que ele agora precisava percorrer por conta própria, todos os dias, com atenção e humildade. Ele entendeu que aquela transformação não podia ser terceirizada. Não podia ser delegada. Precisava ser vivida. O passado continuava existindo, mas já não definia o presente. Marcelo não precisava apagar os erros para seguir adiante. Precisava apenas não permitir que eles ditassem cada escolha futura. Essa compreensão trouxe uma sensação de maturidade que ele nunca tinha experimentado antes. Não era leve, nem fácil, mas era verdadeira. Ele sabia que ainda havia muito a aprender. Que nem todos os dias seriam bons. Que recaídas aconteceriam. Mas, pela primeira vez, ele não via isso como um sinal de que tudo estava perdido. Via como parte de um processo contínuo, imperfeito e humano. A transformação que acontecia ali não prometia felicidade constante. Prometia algo mais honesto. A possibilidade de seguir em frente sem negar o que ficou para trás, carregando o passado com menos peso e mais consciência. E isso, para Marcelo, já era uma mudança profunda o suficiente. O fim daquela tarde chegou sem alarde. A luz que entrava pelas janelas foi ficando mais suave, desenhando sombras longas no chão da sala, como se o dia estivesse se despedindo devagar. Marcelo permaneceu sentado ao lado do filho por um tempo, apenas observando o ritmo calmo da respiração, memorizando detalhes que antes passariam despercebidos. O menino dormia com tranquilidade, o corpo relaxado, o rosto sereno de um jeito que ainda parecia improvável, considerando tudo que tinham vivido até ali. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia sons discretos vindo da cozinha, passos leves em algum cômodo distante, o barulho quase imperceptível do vento do lado de fora. Tudo seguia seu curso sem exigir atenção imediata. Marcelo percebeu que não sentia mais aquela urgência constante de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava exatamente onde precisava estar. Ele pensou em como aquele espaço tinha mudado sem que nada físico fosse alterado. Os móveis continuavam os mesmos. As paredes continuavam as mesmas. Mas o significado daquele lugar tinha se transformado. Não era mais um cenário silencioso onde ele passava entre compromissos. Era um ambiente que agora acolhia presença, aprendizado e tentativa. Um lugar onde não era necessário ter respostas prontas para permanecer. Marcelo se levantou devagar e foi até a janela, observando o céu mudar de cor.
Não estava pensando em decisões futuras ou planos detalhados. Estava apenas deixando que o momento se assentasse dentro dele. Havia uma sensação de continuidade ali, como se aquilo não fosse um encerramento definitivo, mas o início de algo que seguiria se desdobrando no tempo, sem pressa. Ele voltou até a cadeira e se ajoelhou ao lado do filho, ficando na altura do rosto tranquilo. Tocou de leve o cabelo macio, um gesto simples que agora vinha sem medo. Não havia expectativa de reação, nem receio do que poderia acontecer a seguir. Apenas o contato, oferecido com cuidado e respeito. O menino se mexeu levemente, mas continuou dormindo em paz. Marcelo sentiu algo se acomodar no peito, uma mistura de cansaço e gratidão. Não gratidão no sentido superficial, mas aquela que nasce do reconhecimento de algo verdadeiro. Ele sabia que ainda haveria dias difíceis. Sabia que erros voltariam a acontecer. Sabia que nem sempre teria paciência ou clareza. Mas também sabia que agora existia um caminho possível, algo que antes parecia inexistente. Ele se levantou com cuidado e voltou a sentar no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. O celular continuava esquecido no bolso, desligado, silencioso. As mensagens que não tinham sido respondidas, as reuniões que ficaram pendentes, os compromissos adiados, tudo aquilo parecia distante. Não irrelevante, mas secundário. Pela primeira vez, a hierarquia das coisas estava clara. Marcelo entendeu que não tinha consertado tudo naquela tarde. Não tinha resolvido o passado. Não tinha garantido o futuro. O que tinha feito era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Tinha escolhido ficar. Tinha escolhido aprender. Tinha escolhido não fugir quando a situação exigia presença em vez de soluções. Enquanto a noite se instalava do lado de fora, ele permaneceu ali, permitindo que o silêncio o envolvesse sem medo. Um silêncio que agora carregava significado, memória e intenção. Um silêncio que não pedia pressa, nem respostas, nem promessas. E talvez fosse exatamente isso que aquela história precisava para se encerrar. Não com uma grande revelação ou um gesto espetacular, mas com a compreensão tranquila de que algumas mudanças não precisam ser anunciadas para serem reais. Elas apenas continuam, dia após dia, sustentadas por escolhas pequenas, repetidas, silenciosas. Se essa história encontrou você no momento certo, compartilhe com alguém especial, deixe seu comentário e acompanhe o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.